Não obstante os quase 13 anos de padre, alguns dias temos uma ansiedade a mais pelo momento da homilia, pela expectativa que criamos e pelo desejo que criamos de querer, de alguma forma, cooperar com a vida dos seus fiéis e gerar um benefício para a comunidade. Hoje é um desses dias. Se a vossa justiça não for maior que a justiça dos mestres da lei e dos fariseus, vós não entrareis no reino dos céus. Aqui poderíamos traduzir ou dar um sentido diferente a essa palavra justiça, ou trazer a essa palavra justiça uma compreensão diferente, que é santidade. Aonde está a justiça, podemos trocar por santidade. E a santidade para o fariseu é uma realidade externa e ritualista. Para eles, o cumprimento exato, mas externo, dos preceitos, tinha se convertido em uma garantia de salvação do homem diante de Deus. É como que se eu cumpro esse conjunto de normas, então eu sou um homem justo, sou santo e Deus tem que me salvar. O homem, naquela compreensão, se salvando por suas obras externas. Impressionante como, tantos anos depois, ainda encontramos resquícios dessa mentalidade da ênfase no exterior, ainda nos nossos dias, em tantas pessoas. Mas para nós, cristãos, a santidade é alcançada pelo acolhimento da graça de Deus e, em um segundo momento, pelo esforço humano de amar a Deus e de amar o próximo como síntese dos mandamentos. E aí recordo uma citação que algumas semanas trouxe de Santo Agostinho para destacar a ordem da prática do amor. Dizia Santo Agostinho: o amor a Deus ocupa o primeiro lugar na ordem dos preceitos. Porque Deus não poderia dizer, ame o próximo primeiro. Então diz, ame a Deus primeiro. Mas continua o santo: o amor ao próximo ocupa o primeiro lugar na ordem da ação. Então, na ordem do preceito, o amor a Deus. Mas na ordem da ação, o amor ao próximo. Porque é com quem convivemos, na família, no trabalho, no estudo, na igreja. Portanto, tem um lugar importantíssimo a nossa relação com o próximo e a nossa capacidade ou incapacidade de amar. A santidade, ela se percebe primeiro na relação com o próximo. Daqui a alguns dias estaremos na quarta-feira de cinzas, escutando o Evangelho, que vai dizer que da oração, entra no teu quarto e reza ao Pai. Nossa vida espiritual é vivida de forma privada, mas nossa relação com as pessoas é pública. Por isso, tanta ênfase na relação com o próximo. E por isso se percebe a santidade na relação com o próximo mais do que na nossa relação com Deus. Tenhamos presente que toda ofensa ao amor ao próximo é antes uma ofensa a Deus. Quando ofendemos o próximo, ofendemos a Deus. E por isso o texto destaca a gravidade da cólera e das ofensas
que realizamos aos irmãos. E destaca o risco da condenação por termos cólera ou praticarmos ofensa aos irmãos. Versículo 22 do capítulo 5 de São Mateus. E depois que ele destaca a gravidade da ofensa aos irmãos, diz: quando tu estiveres levando tua oferta ao altar, e ali te lembrares que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa tua oferta ali, diante do altar, e vai primeiro reconciliar-te com teu irmão. Só depois volta e faz a tua oferta a Deus. São duas as situações e dois os modos distintos de agirmos. Primeiro, quando eu tomo consciência que eu ofendi uma pessoa. E a segunda situação, quando, embora minha consciência aparentemente esteja tranquila, mas eu percebo que o irmão se sentiu ofendido. São duas situações diferentes e experimentamos tanto uma quanto outra. Quando eu ofendo, então devo primeiro, e essa ofensa é grave, me afastar da comunhão. Não entrar na fila da comunhão, porque tomei consciência que ofendi gravemente uma pessoa. Depois, preciso trabalhar em mim o arrependimento e o propósito. O arrependimento daquela ação praticada e o propósito de me esforçar para não voltar a cometer o mesmo ato. E por último, trilhar um caminho de reconciliação, pedindo perdão à pessoa. E depois, buscando o sacramento da confissão. Todo pecado contra o próximo, repito, ofende também a Deus, e por isso dependemos de um duplo ato de reparação. A reparação ao irmão ofendido, a reparação a Deus também ofendido. Não basta apenas buscar a confissão. E quantas vezes agimos assim? Ofendemos um, outro e outro, e vamos só à confissão. E aquelas pessoas ofendidas ficaram esquecidas, ignoradas. Ir ao irmão e depois o sacramento da confissão. O outro caso, quando eu percebo que o irmão ficou ofendido, mesmo minha consciência aparentemente tranquila, não posso ignorar, porque o texto deixa explícito que eu não posso ignorar essa situação. Embora a forma de agir seja um pouquinho diferente, ponderemos primeiro a situação, o ocorrido. Depois, podemos buscar o irmão e conversar, tentar entender o sentimento que ele está, se ele compreendeu bem a situação ou não. Talvez fazer com que ele perceba qual foi a minha intenção ao agir. E tantas vezes, numa conversa, a dúvida é dirimida e a relação não é abalada, porque houve uma conversa, porque houve um esclarecimento. Mas quando se faz esse caminho e mesmo assim se percebe a necessidade de um pedido de perdão, que ele seja feito. Se for preciso o afastamento da comunhão, que aconteça. Mas o que ocorre muitas vezes é que vamos esquecendo as pessoas. Os atritos vão acontecendo porque fazem parte da experiência humana. Os atritos, eles são inevitáveis, vão acontecer muitas vezes. O que não podemos é ir ignorando as pessoas, ignorando esses acontecimentos. E vamos riscando de nossa lista muitas pessoas. Quantas vezes já rompemos relações com pessoas
por algum desentendimento que não foi conversado. Por vezes coisas pequenas, coisas simples, que uma conversa rápida resolveria. Quantas pessoas deixamos para trás ao longo de nossa história? Pessoas que eram importantes em nossa vida. No geral, nossas relações comunitárias não são boas. Na família, na igreja, no trabalho, no colégio, faculdade, nossas relações comunitárias, no geral, não são boas. E podemos ter muitas explicações para isso. Vou trazer uma que me preocupa muito na igreja para nós cristãos. Valorizamos muito a afinidade em detrimento do mandamento do amor. Quase que só querendo amar quem temos afinidade. Há uma confusão. Uma grande confusão que traz consequências práticas para a nossa vida, para o nosso comportamento. A afinidade é com poucos. Surge de modo natural. Não se precisa um esforço para isso. E a afinidade é prazerosa, é importante para nós. Mas não podemos ser dependentes da afinidade para nos relacionarmos com as pessoas. Ignoramos muitas vezes a supremacia do amor em relação à afinidade. O amor não é com alguns. O amor é com todos. Não se escolhe a quem ama. Por que não se escolhe? Porque o Senhor disse que devemos amar até inimigos. Então não tem nada a ver com afinidade. Por isso nós não podemos excluir as pessoas do nosso amor. Por isso não podemos riscar nomes de ninguém, de nossa convivência. Não se constrói uma família, não se constrói uma comunidade, uma paróquia forte, sólida, apenas com vínculos de afinidade. Se constrói uma comunidade forte, sólida, com vínculos concretos de amor, com ações concretas de amor. E também é assim que se constrói uma família sólida, com vínculos concretos de amor. Quando se ocorre um problema no relacionamento, repito, o comum é ignorarmos as pessoas. Nos fechar a essas pessoas. Estando elas corretas ou nós corretos, a atitude geralmente é a mesma. Nos afastamos. O máximo um cumprimento. Mas isso é covardia de quem não está disposto a amar. É covardia de quem não está disposto a praticar os mandamentos de Deus. Pois amar exige esforço, sacrifício, coragem, perseverança. E muitos de nós só queremos a facilidade, a comodidade trazida pela afinidade. É fácil estar próximo de quem é agradável. Difícil é estar próximo de pessoas que exigem muito de nós. Mas nós não estamos aqui para facilidade. Estamos aqui para sermos formados como discípulos de Jesus. Se querem facilidades, comodidade nessa vida terrena,
prosperidades, promessas de abundância, procura outra igreja, outro Deus e outra Bíblia. Porque não será a igreja católica e não será o Deus da revelação que vai te prometer facilidades e comodidades. Então, digo para você e digo para mim também: não excluamos as pessoas que Deus nos deu para amar. Na tua casa, no teu trabalho, no teu colégio ou faculdade, na igreja e na tua pastoral. E se você tem hábito de excluir as pessoas, uma só que seja, não se levante para vir na fila da comunhão, para que não recaia sobre você aquelas palavras tão duras de Paulo em 1 Coríntios capítulo 11. Quem comunga indignamente do corpo e sangue do Senhor, comunga a própria condenação. Chamamos a Eucaristia pelo seu efeito, e o efeito é comunhão. Como eu então, que estou com meu coração dividido, rachado, com raiva, com ódio, ou excluindo as pessoas, portanto sem comunhão, vou me aproximar da Eucaristia? Então não te aproximes da Eucaristia se você tem uma ou muitas pessoas que você excluiu do teu amor. E permaneça distante dessa fila da comunhão, enquanto não aprender a tratar as pessoas que te cercam como Deus quer que você as trate. Não é como nós achamos melhor tratá-las, é como Deus quer que tratemos as pessoas. E enquanto não aprendermos isso, não tenhamos a ousadia de levantar e de caminhar nessa fila da comunhão. Pode olhar ao lado e ver, aqui estão algumas pessoas que Deus te deu para amar. Mas quando chegar em casa, encontrarão outras. Amanhã, quando chegar no trabalho, no colégio, na faculdade, encontrarão outras pessoas. Quando passar pelas pessoas na rua, lembrar, Deus me deu essas pessoas para que eu as ame. E eu não posso negar isso. E eu não posso não amar. O texto bíblico, ele é muito concreto. Nos adverte com severidade sobre a forma como ignoramos nosso mau comportamento em relação ao nosso próximo. Que a sociedade não queira a santidade, e uma santidade marcada pelo amor, embora seja lamentável, mas compreendemos. Vivem na escuridão do desconhecimento de Deus e da sua vontade. Mas que cristãos vivam na hipocrisia da ausência do amor, isso é inadmissível. E não há contra-testemunho maior do que cristãos não se amarem. Do que o padre em uma paróquia ter que pensar que não pode aproximar A de B porque A e B não se relacionam bem. Porque A e B não estão dispostos a se vencerem, a se tornarem pessoas melhores. Nada depõe tanto contra nós como a incapacidade de amarmos e de nos amarmos. Permita que essas palavras de Deus hoje, na liturgia da palavra e nessa reflexão, possam ecoar em vossos corações.
e possa produzir frutos em vossos corações, frutos de mudança, frutos de conversão, porque estamos aqui para isso, para nos convertermos, para nos tornarmos melhores. Se a vossa santidade marcada, conquistada pelo amor, não for maior que a santidade ou que a justiça dos mestres da lei dos fariseus, vós não entrareis no reino dos céus. Que Deus nos ajude e que não falte o nosso esforço de, se preciso, aprendermos a amar. E que nunca falte esse esforço de amar. Não uma, não duas, não 7 vezes, 70 vezes 7. Sempre amar. É o que Deus espera de todos nós. E temos que ser capazes de viver essa palavra de Deus. Assim seja.